Quantas vezes a gente fica paralisado porque o medo de dar o próximo passo nos paralisa? Quantas vezes você teve medo de tomar uma decisão? Quantas vezes você teve medo de trocar de ciclo, encerrar um ciclo para continuar o outro? Quantas vezes você deixou de fazer muitas coisas na sua vida pelo medo? O medo é um ladrão de sonhos. O medo paralisa. E muitas vezes ele te deixa em um estado de alerta o tempo inteiro. Eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de falhar. Por que o ser humano tem tanto medo? E muitas vezes esse medo vai crescendo em nossos corações e nos impede de fazer tantas coisas boas para nossas vidas. O medo faz parte do ser humano. Nós já nascemos com medo. A primeira emoção que nós expressamos ali na maternidade, quando a gente chora, é o medo. Nós estávamos ali no útero da mamãe, quentinhos, bem acolhidos, de repente é trazido para o mundo, né, numa sala onde tem muitos médicos, luz, e você chora porque você fica com medo. Então o medo faz parte, e esse medo é bom, porque o medo ele vai te sinalizar que você não vai poder pular de um precipício, né? O medo sinaliza que você não pode andar em alta velocidade, mesmo que você tenha um carro potente. Então o medo faz parte, mas por que muitas vezes a gente deixa esse medo tomar conta das nossas vidas e nos paralisa para não seguir à frente? Nos paralisa que a gente não consegue dar nem mais um passo. Porque o medo é imaginário. Nós vamos deixando uma coisa muito maior do que ela realmente é. Às vezes você vivenciou na sua vida uma situação difícil. Às vezes você vivenciou na sua vida uma situação onde você ficou traumatizado naquele momento. E por essa questão, você acha que sempre aquilo vai acontecer de novo na sua vida. Você generaliza aquela situação. Então são vários tipos de medo. Eu não sei o seu, mas o medo é o sentimento, é uma emoção que paralisa. E às vezes, gente, a vida só está querendo um pouquinho mais de coragem. Coragem para você enfrentar o mundo, coragem para você enfrentar os seus medos, coragem para você enfrentar aquele desafio ali que a vida está te propondo. Mas o que a gente faz? Principalmente quando o medo é exagerado em nossas vidas. A gente quer uma prova. É como se a gente pedisse a vida, a Deus, olha só, eu só vou por esse caminho se tiver uma prova que isso vai dar certo. Que isso não vai acontecer de novo. Isso existe? Não. Por isso que eu falo que o medo é o contrário da fé. Se eu tenho fé, a fé está ligada com a esperança que tudo vai bem, que tudo vai dar certo. Mas se eu tenho fé, eu consigo seguir, porque eu acredito. Eu vou mesmo com medo. Mas se eu tenho medo, eu não tenho fé. Porque eu percebo que muitas pessoas chegam em mim e falam assim, Ivana, eu tenho muita fé, mas eu não consigo atravessar a rua. Eu não entendo essa forma de ter fé. O medo, gente, o medo é como se você olhasse o tempo inteiro a sua vida e dissesse assim, se eu fizer isso vai dar errado. Se eu fizer aquilo, eu não tenho garantia que vai dar certo, então eu vou ficar paralisado, eu vou ficar aqui parado. E aí você vai viver uma vida medíocre. E assim, todos nós temos medo. Todos nós. E como eu disse no início, o medo faz parte do ser humano. O medo, ele tira todas as possibilidades, né, da gente acertar em alguma coisa. Porque nós, seres humanos, nós temos muito medo de falhar. Eu dei uma palestra agora há pouco, e eu sempre quando eu vou palestrar, eu sei que eu sinto que a minha barriga começa a ficar fria, os meus ombros se enrijecem, eu começo a transpirar, e isso sempre acontece. E um dia, né, logo no início, quando eu comecei a palestrar, eu pensei, por que isso está acontecendo comigo? E olhando mais profundamente, me perguntando de onde vinha aquele medo, eu entendi. É um medo de falhar, gente.
é o medo de passar por um ridículo, é o medo de subir num palco onde todo mundo está te olhando e se eu fizer alguma coisa errada, e se eu falhar, e se lá naquele momento eu esquecer a minha fala. Então nós temos muito medo de errar. Só que eu volto naquela questão que a gente esquece que todos nós falhamos. E mesmo, gente, com medo de falhar, com esse medo de errar, eu enfrento. Eu enfrento essa situação, porque eu vou lá na situação e vou racionalizar essa situação. Exemplo, se eu deixasse de palestrar porque eu sinto medo e meu corpo todo funciona dessa forma que eu falei para vocês, que isso é normal, porque quando eu sinto medo é liberada uma química, né? Uma química de adrenalina, noradrenalina, que é excesso no nosso organismo, e isso faz a gente sentir dessa forma, essas reações físicas. Imagina se eu não palestrasse porque eu estou sentindo isso. Eu vou lá e provo. Eu provo para mim mesma que aquilo lá não vai me paralisar. Aquilo não vai me matar. Então, assim, qual que é a catástrofe maior que poderia acontecer numa situação dessa? Eu errar uma fala? Eu esquecer uma fala? Isso faz parte do ser humano. Você falha como eu falho. Então, tirar essa ideia de que colocaram na nossa cabeça que nós temos que ser perfeitos. Inclusive, eu sempre falo muito com os pais que idealizam seus filhos sempre muito perfeitos, desde criança, pai, nossa, meu filho, coloca o filho maior, né, do que realmente o ser humano é. Então, ao invés de mostrar para o filho e colocar ele de uma forma humana, não, às vezes os pais colocam os filhos, né, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo, meu filho vai... O pai e a mãe idealizam no filho que ele vai ser algo muito maior do que às vezes cabe no coração daquele filho. E aí, por isso, às vezes eu, você, ficamos com, nossa, eles estão idealizando uma coisa que eu não sou. Eles estão idealizando uma coisa que eu não consigo, que é maior do que cabe dentro de mim. E assim a gente deixa de fazer, porque você não quer passar pelo ridículo de ser só o que você é, que na verdade não é ridículo, né? É a expectativa que colocaram na sua cabeça e a expectativa que está na cabeça dos outros. Mas todos nós erramos. E o medo, muitas vezes, ele nos deixa pequenininho. Porque a gente olha em uma situação, quando às vezes você tem medo de alguém, por exemplo, você olha numa situação que aquela pessoa está maior que você. E muitas vezes o medo vem de você mesmo. Medo de você tomar algumas atitudes, né? O medo vem de olhar para você e não conseguir se imaginar numa situação diferente. Quantas pessoas chegam em mim e falam, Ivana, eu não consigo encerrar ciclo. Eu sei que meu ciclo nesse namoro, por exemplo, terminou. Eu sei que meu ciclo nesse trabalho, às vezes, terminou. Mas eu não consigo encerrar ciclo na minha vida. Porque, e se depois for pior do que agora? Qual garantia, gente, que você tem que depois vai ser pior ou melhor? Não temos garantia. Mas 90% de tudo que você idealiza, 90% de tudo que está aí na sua cabeça é irreal. Não existe. Esse medo de tudo, 90% nunca irá acontecer. Nunca irá acontecer. E quando você racionaliza essa situação, você entende melhor isso. Exemplo, teve uma pessoa que falou assim, eu tenho medo de andar de avião. Eu não consigo andar de avião. Eu falei assim, você já andou? Não, nunca andei, mas eu não consigo andar. E eu fui fazendo um trabalho com ela, com pensamentos, com antídotos, né? Que são pensamentos fortalecedores. Eu posso, eu consigo. Então, você precisa ter um pensamento ao contrário do medo. Então, qual seria o pensamento que você pode ter que é ao contrário desse medo seu? Ah, eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de cair. Não, então eu vou pensar assim, não vai cair. Eu tenho segurança. Avião é um veículo seguro.
né? Então, eu uso um pensamento ao contrário e vou para a ação. Gente, a ação vai ser a prova dos 9, a prova onde você vai conseguir quebrar o ciclo do medo. Porque eu tenho medo, mas eu enfrento, como aconteceu na palestra, tá? Que foi agora há poucos dias, foi a última palestra que eu dei. Eu estava com medo, subi no palco com medo, com todas essas reações que eu falei, boca seca, fiquei trêmula, porque todas as vezes que eu vou palestrar eu fico assim. Eu ainda brinco, né? Falo, nossa, eu queria muito passar essa fase de sentir isso, né? Às vezes vai passar, às vezes não vai passar nunca. E mesmo assim eu enfrentei o medo, fui lá e palestrei. O que aconteceu? Eu provei para mim mesma, provei para o meu medo, ridicularizei o meu medo falando para ele, toma, nada de ruim aconteceu. Né? Foi só uma palestra, né? Foi só uma viagem de avião, foi só eu atravessar a rua, foi só eu tomar a decisão de quebrar um ciclo, que eu estou num emprego há 10 anos, que eu não sou feliz, estou ali vivendo uma vida medíocre, né? Porque eu tenho medo de enfrentar a vida. Isso é covardia. Isso é covardia. Gente, todos nós passamos por situações difíceis. Só que a vida, muitas vezes, olha para você e só fala assim, coragem para seguir. Eu quero mais coragem para seguir. Você precisa enfrentar, mesmo com medo. Você precisa ir lá e provar para o seu medo que aquilo é ridículo. Ficar paralisado por medo é ridículo. Porque o medo é o urubu que vem querendo fazer morada na sua mente, nos seus pensamentos. São os seus pensamentos, isso não é você. Como eu te disse, os seus pensamentos não são você. Você produz esses pensamentos, mas quando vem esses pensamentos que não te fortifica, esses pensamentos que não te edifica, você tem que mandá-los embora. Trocar esse pensamento por algo que te dê força, por algo que vai te impulsionar ao sucesso. Todo mundo, se você for ler a biografia de todas as pessoas que tiveram sucesso na vida, todas elas tiveram muito medo. Todas elas. Porque muitas vezes a gente olha uma situação que a gente nunca viu. É como você escutar lá fora. Eu vou contar uma coisa para vocês muito interessante. Eu me lembro, eu tinha mais ou menos uns 12 anos e eu fiquei na casa de um tio em Goiânia, né, num setor que assim, eu sempre escutava que tinha muito perigo, muito assalto. E esse tio viajou e deixou eu e minha mãe lá. Minha mãe ficou pra ele, tinha uns 11, 12 anos, fiquei com ela. E a gente era assim, terminou de assistir jornal e novela, e ela falou assim, vamos dormir. De repente a gente começou a escutar um barulho na porta, tipo, fazendo assim, um barulho, fazendo assim. E minha mãe, meu Deus do céu, é alguém. É alguém, o que nós vamos fazer? E aquilo, eu já fiquei gelada. Gente, isso foi um medo que ficou na minha cabeça, que até hoje eu consigo sentir o que eu senti naquele momento. E minha mãe, Ivana, vamos pegar uma faca. Vamos pegar um pau ali na cozinha. Nós somaram, uma pegou uma faca, outra pegou um pau. E aquele barulho não parava, ia na janela, ia na porta. E ali, eu e minha mãe estavam brancas, pronta para desmaiar já. Pronta, não sei, eu pensei assim, né, vai ser agora eu vou morrer. Minha mãe gritava, meu Deus, o que a gente faz? Agora vai ser a morte de nós duas, né, porque essa pessoa vai entrar e vai nos matar. E a gente começou já a imaginar na cabeça. Na minha cabeça, naqueles minutos ali, eu fiquei imaginando muitas coisas. Essa pessoa entrar e me tirar, essa pessoa com uma faca e me cortar. Enfim, foi passando um monte de coisa na minha cabeça. E aí, gente, o que aconteceu? Depois a gente ter ficado ali uma meia hora, né? Olha só, a gente nem racionalizou aquela situação, porque se fosse uma pessoa, ela não ia ficar batendo ali, né? E arranhando a janela. Ela teria entrado logo de uma vez. Nós ficamos ali uma meia hora, quase deu um ataque de pânico, minha mãe também, coitada. E era um cachorro. Era um cachorro. E aí, assim, é uma coisa tão ridícula, né, gente? Olha o que a mente faz com a gente. Porque na nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Ela não sabe que aquilo não está acontecendo de verdade. Né? A nossa mente, ela vai receber o comando que você está dando.
Se você está dando um comando de perigo e você está pensando que algo de muito ruim vai acontecer ali, é assim que a nossa mente vai reagir. Com químicas que vai liberar uma química ali no seu cérebro que vai te deixar paralisado e vai ter todas essas reações igual eu senti nesse momento. Era só um cachorro e o cachorro era tão dócil que ele não latia, que ele estava só querendo entrar dentro da casa, não sei porquê, né? Não sei o que passou na cabeça do cachorro. Ele tava ali, né, batendo as patas ali na porta, na janela, e ele queria entrar. E ali, depois daquele episódio, gente, eu e minha mãe ficamos tão cansadas de tanto pensar coisa ruim, né, e produzir, né, fisicamente. O corpo respondeu ali com todas aquelas sensações que de quando você tá com muito medo, né, porque o medo vem para você enfrentar um perigo, né, para isso que o medo serve, para você enfrentar um perigo ou para você evitar um perigo. Mas olha só, a minha mente e a da minha mãe fez tudo isso. Isso ficou de lição para mim.